Mas o tempo está quente também para os outros lados, Moacir. Do lado da política, das eleições, a gente tem conversado muito aqui sobre isso. E a gente tem intensificado, até mesmo ampliado o espaço aqui para debater a questão das eleições municipais como um todo. E parte desse processo aí também agora envolve o Observatório Social Brasil, Foz do Iguaçu, que está convidando os candidatos a prefeitos de Foz do Iguaçu a assinar uma carta compromisso. Isso vai acontecer, esse evento vai acontecer na próxima segunda-feira, com todos os candidatos. E para falar sobre isso, mas para falar também sobre todo o trabalho, o papel do Observatório Social Brasil, já está aqui conosco o Danilo Vendrusco. Bom dia, Danilo, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, Alexandre. É um prazer enorme estar aqui, poder levar informações para o nosso ouvinte. Danilo, antes de a gente começar a falar dessa carta compromisso que o Observatório vai apresentar aos candidatos, aos nove candidatos a prefeito, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre o Observatório Social, né? O que é e qual que é o papel dele em nossa cidade. Bom, boa pergunta. O Observatório Social ele foi criado em Maringá em 1996, onde a sociedade se organizou, criou um conselho de desenvolvimento e junto com esse conselho, o CODEM, criou o Observatório Social, que é uma ferramenta legal que a sociedade tem para poder fazer o acompanhamento da boa aplicação dos recursos públicos da gestão pública, tanto do executivo como do legislativo. Então, o observatório tem essa função, tem essa missão. Nós atuamos, é uma ONG onde nós somos reconhecidos, não é um conselho que não tem nomenclatura. Nós temos, somos, como diz, temos CPF, temos o compromisso nosso de diretores voluntários é muito sério, não é qualquer pessoa que pode participar do observatório. Nós não podemos ter filiação partidária, não podemos militar na política, até porque teremos que ser completamente imparciais nesse aspecto. E tudo que acontece dentro do observatório, há um regramento onde é feito um testemunho de total e sigilo absoluto das questões discutidas dentro do observatório e todos os apontamentos que fazemos sobre possíveis irregularidades ou de má gestão pública, ou fazemos isso de forma oficial e sempre no âmbito administrativo. Nós vamos para a primeira tentativa, a segunda tentativa de solicitação de documentos, de informações, e quando não somos atendidos, temos a prerrogativa, e é a nossa função, destinar isso ao Ministério Público para que aí se encaminhe dentro do rigor da lei. Danilo, o senhor assumiu faz pouco tempo, né? Assumiu agora em setembro, substituindo a presidente Leonor Venson, que fez um belo trabalho também frente ao Observatório Social. E você tem dito que vai buscar dar uma ênfase a um trabalho preventivo. O que isso significa? Em ações, o que isso pode resultar? Veja bem, Alexandre, o observatório, de modo geral, e o de Foz não é diferente, todas as regras, os regramentos são punitivos. Eles, como, por exemplo, Receita Federal, a legislação, o imposto. Se você não pagar imposto, você está sonegando, você está sujeito às penas da lei. E tudo isso não tem meio termo, né? Observatório da mesma forma. Tudo que nós temos como regra de quem não cumprir com a lei, de quem usar má fé, você cometeu um crime. Então, não existe meio crime, ou é ou não é. Então, nós seguimos essa regra. Porém,
também dentro do observatório existe um viés de medidas propositivas de boa gestão, até porque no Brasil, e Foz não é diferente disso, os grandes erros e os grandes equívocos, os problemas que ocorrem, eles ocorrem muitas vezes por má formação, má qualificação das pessoas que exercem esse papel de servidor público. Como também existe essas quebras por má fé. Nós sabemos identificar quando há má fé e quando são erros por falta de qualificação do servidor. E o que nós vamos procurar fazer nessas medidas propositivas é fazer com que haja uma boa gestão, o preparo do servidor público, no sentido de fazer uma boa gestão e uma boa aplicação dos recursos públicos. Nós iremos intensificar muito esse lado e há levantamentos que a má gestão ela tem o mesmo peso do que a corrupção, ou seja, se nós temos aí corrupção no Brasil, que isso todo mundo, os meios de comunicação têm levado, e que isso sangra os cofres públicos, nós também temos o sangramento na mesma proporção de má gestão dos recursos públicos. Ou seja, você fazer um investimento errado, você fazer contratações erradas, você inchar a máquina, você, ou seja, não gerir bem os teus recursos. Então, nós vamos atuar nas duas frentes, de uma forma que a gente já vem fazendo, desde que o observatório foi instalado em Foz, eu fui um dos fundadores. Os registros que nós temos, nós já conseguimos fazer com que o município deixasse de fazer uma má aplicação, isso não sei se por má fé ou por desconhecimento em licitações, de 57 milhões, isso de 2012 para cá. Para exemplificar melhor para o nosso ouvinte, nós acompanhamos todas as compras, as licitações, e às vezes nós nos deparamos com compras de materiais muito acima do que os preços praticados no mercado. Às vezes isso nem sempre é por má fé, ou às vezes é o despreparo das pessoas que estão fazendo a licitação, a cotação, de buscar as melhores opções de oferta no mercado. Isso gerou uma economia aí de 57 milhões? 57 milhões desde que nós começamos o observatório em Foz. Então você vê que são cifras significativas. Então, isso não temos tabulado do que se trata de má fé e de despreparo, né? Ou às vezes de falta de pessoal, ou coisa nesse sentido. Mas a população, de modo geral, porque o que o observatório precisa hoje é de voluntários no sentido da gente fazer esse acompanhamento. Então você que está nos ouvindo, se você perceber, observar ou tiver conhecimento, por exemplo, eu fui, eventualmente a gente passa por entidades, creches, e a gente ouve, e pelo menos essa é a forma de atuação, nem sempre as pessoas que estão lá participam e têm conhecimento da forma que os recursos são aplicados, de que maneira eles são, e eles recebem a conta. Então, é fundamental que cada escola, cada ente público, cada setor, ele possa ter essa clareza dentro do setor público, quanto se gastou, por que se gastou, ou seja, fazer com que todos participem, não só a sociedade, mas principalmente os servidores públicos. Danilo, vou colocar esses dois paralelos. Você falou dos 57 milhões de economia e dessa importância das pessoas participarem. Hoje, como é que é a sua análise do envolvimento da sociedade para com o observatório, né? Ela está abraçando o observatório, dado esses resultados expressivos que o observatório tem entregue à população? Não.
Infelizmente hoje não, a grande maioria dos munícipes não conhece o observatório, não sabe do papel do observatório, nem mesmo os entes políticos, os entes públicos têm conhecimento do observatório. O que nós vamos focar é levar o conhecimento ao conhecimento através das entidades, das universidades, da Câmara de Vereadores, de modo geral, para que a comunicação ela seja feita para a população, para que ela entenda o papel do observatório. E é lógico que nem todos têm interesse que se propague o verdadeiro papel do observatório. Nós, por exemplo, nesse termo de compromisso que nós estamos pegando dos vereadores e dos candidatos a prefeito, um dos questionamentos que nós estamos sendo muito enérgicos, muito duros, muito punitivos. Eu acredito que não, porque a partir do momento que você se propõe a ser um gestor eleito pelo povo, você tem que ter o observatório como um aliado, né? Nós nos colocamos como aliado do gestor público, até porque se você pegar uma prefeitura, são mais de 5.000 servidores. O prefeito não tem a mínima condição de poder acompanhar tudo o que acontece nos 5.000 servidores. Numa pequena empresa de 100 funcionários, você já tem desvios de conduta. Então, imagina você numa empresa desse tamanho. Então, é fundamental, e isso nós vamos procurar fazer, sensibilizar a Câmara de Vereadores, dos vereadores que serão eleitos, como do Poder Executivo, que eles contem conosco para fazer esse monitoramento da boa aplicação dos recursos públicos. E essas regras não somos nós em Foz que criamos. Isso são regras que são seguidas pelo Brasil todo. Se você pegar o Observatório de Foz, o Observatório de São Paulo, de Brasília, do Rio, todos eles têm o mesmo regramento, né? Então, isso são questões que são muito aprofundadas, elas têm um padrão e podemos ter defeitos, sem sombra de dúvida. Estamos abertos para ouvir sugestões e melhorias, mas eu não consigo ver outra forma senão a sociedade poder participar e ela, de fato, ter um canal que ela possa denunciar, ou que ela possa contribuir no sentido de que os recursos sejam bem aplicados. Danilo, você já falou um pouco sobre o que é essa carta de compromisso, né, que os candidatos a prefeito vão assinar. Aí eu te pergunto, quando será esse evento de assinatura, de apresentação da carta e de assinatura por parte dos candidatos a prefeito? Na segunda-feira, 8h30 da manhã, nós estaremos fazendo na CIF, onde nós estaremos pegando a assinatura do termo de compromisso. E o que nós vamos fazer a partir dessa nossa gestão todo final do ano nós vamos divulgar, nós vamos levar a público os candidatos eleitos, tanto para vereador como prefeito, no que eles se enquadraram dentro do termo de compromisso que eles vão assinar. Não é obrigatório a assinatura, né? Nós tivemos ontem uma reunião com todos os presidentes de partido, onde nós só não conseguimos contato com 2 partidos, e não conseguimos contato, mas conseguimos contatar todos. Infelizmente, só tivemos 9 partidos que participaram da nossa reunião ontem, né? Então, isso já é uma sinalização de que não há um trabalho com sinergia entre o observatório e os entes políticos, né? Não há, e precisamos identificar por que não há essa sinergia
E o meu maior desafio como presidente é buscar esse alinhamento, até porque o ente público que nos vê como inimigo, a primeira interpretação que pode ficar é de que não há boa-fé. Eu parto desse princípio. Eu tenho como conduta pessoal, e nós dentro do observatório, nós sempre partimos do princípio da boa-fé, e até que se prove em contrário. Então, o meu apelo, o grande apelo que eu faço a todos os candidatos que assinem esse termo, seja para vereador ou para prefeito, e depois da eleição nós chamaremos todos e colocaremos essas regras de forma clara, transparente, para que eles nos veem como um aliado, né? E eu não tenho dúvida que quem se opuser a estar como aliado, né? Porque nós estamos do lado do bem, nós não estamos pregando nada do lado do mal, nós pregamos o lado do bem coletivo, né? Então, esse apelo fica, e eu acredito, a partir do momento que a gente divulgar esses dados, que nós o faremos, né? Eu vou citar aqui um exemplo, até para que o ouvinte nos entenda. Existe uma lei da transparência, né? Foz do Iguaçu figura entre os últimos colocados com relação à transparência dos dados, à transparência da gestão. Nossos portais, né? Nossos portais. Já fizemos inúmeros ofícios cobrando isso. Alguns ofícios, eu não quero me referir a essa gestão ou gestões passadas, né? Mas, de modo geral, em todas as gestões, desde que o observatório existe, nós não somos um município com transparência. E é muito simples, é só você olhar o nosso histórico. O nosso histórico não é nada positivo. Pelo contrário, né? O nosso histórico, infelizmente, nós tivemos vários representantes, né, que foram punidos, são réus, né, foram presos, e isso não é bom para Foz do Iguaçu. Isso demonstra que algo de errado existe. Então, qual é a forma para que você possa manter a sociedade informada e atualizada? É tudo aquilo que você faz, você colocar nos portais, levar a informação, até porque é um dever do gestor público fazer isso. É público, já diz, é setor público. Sim. É tudo público. Então, por que não publicar tudo? Por que não expor tudo, né? Então, volto a repetir. Às vezes, essa exposição de dados, de informações, ela pode ser por má fé ou ela pode ser por despreparo ou algo semelhante. Então, o que nós vamos fazer, por isso do nosso foco muito claro, de sermos muito mais propositivos do que punitivos. Entendi. Entendeu? Uma vez, agora, especificamente da carta de compromisso. Uma vez que essas propostas, esses compromissos assumidos pelos candidatos a prefeito e também os candidatos a vereador, uma vez que eles assumirem esses compromissos e eles efetivarem esses compromissos na prática, o que a cidade ganha? O que a cidade vai ganhar a partir de 2021, janeiro adiante? Beleza, excelente pergunta. Eu gosto muito de citar exemplos, né? Vamos pegar o exemplo de Maringá, onde foi criado o Observatório Social e o Conselho de Desenvolvimento. E aí, o que nós tivemos em Maringá? Maringá figura no Brasil entre os municípios com maior índice de IDH. Maringá não existe uma casa, uma moradia, uma construção sem tratamento de esgoto, a parte de saneamento. Maringá, desde que se instalou o observatório,
nunca tivemos Maringá em manchetes ou coisa nesse sentido com relação ao comportamento dos gestores públicos. Maringá é um exemplo, um centro universitário, é um exemplo de desenvolvimento e ela vem crescendo muito acima da média dos municípios do Paraná e do Brasil. O que nós precisamos para Foz é exatamente seguir este exemplo. A partir do momento que a sociedade abraçar essa causa, começar a zelar pelo bem público e a boa gestão pública, Foz tem um potencial extraordinário de se tornar uma das melhores cidades do Paraná, do Brasil e do mundo. Porque nós temos todas as vantagens comparativas em Foz do Iguaçu. Nós temos uma localização extraordinária, nós fazemos divisa com dois países, nós temos as grandes belezas, as 2 das 7 maravilhas do mundo, uma da natureza, que é as cataratas, a segunda construída pelo homem, que é Itaipu Binacional. Nós estamos cercados por regiões riquíssimas, que é todo o oeste do Paraná, o leste do Paraguai. Ou seja, nós somos uma cidade extraordinária em termos de potencial e nós podemos torná-la muito maior e muito melhor. E enquanto o senhor toma uma aguinha, senhor Danilo, né? Dá uma refrescada nas cordas vocais que o calor está alto, mas é justamente isso que a gente comenta também, né, Alexandre? O que leva a essa falta de, talvez até de comprometimento com a cidade? A gente vê que as propostas que são colocadas, a gente vê que é o mais do mesmo sempre há muito tempo em Foz do Iguaçu. É o fato da nossa cidade talvez receber todos de todos os lugares do mundo e as pessoas não criam uma certa raiz aqui. Tivemos um prefeito que teve problemas com a justiça, foi embora, simplesmente não está mais nem na cidade. O que é, no seu entendimento como empresário, como líder também, essa questão, senhor Danilo? Outra boa pergunta. Nós em Foz do Iguaçu temos uma riqueza cultural extraordinária, talvez uma das maiores do Brasil. Nós temos aqui mais de 80 etnias, felizmente convivem em harmonia, e essa riqueza cultural que nós temos, ela, agora que nós estamos conectando todas essas riquezas. Então é natural, é normal, uma cidade que saltou da noite para o dia de 60 mil habitantes para quase 300 mil habitantes, com a construção da Itaipu Binacional. Então eu acredito que nós estamos maduros para a gente realmente começar a olhar Foz com uma sensação de pertencimento. Eu estou em Foz do Iguaçu há 35 anos, essa é a cidade que eu escolhi para viver e a cidade que eu escolhi para viver até o final da minha vida. Tudo que eu tenho está investido em Foz, então é ter essa sensação de pertencimento. E todos os problemas que nós tivemos até hoje, ele talvez é fruto de parte disso, né? E um outro ponto que é muito interessante destacar também, além dessa riqueza cultural que nós temos, pensamentos diferentes, ideias diferentes, e isso é muito rico, e nós precisamos fazer que, mesmo que nós tenhamos conflitos, mas no campo das ideias, elas possam fazer com que nós tenhamos uma convergência no sentido de desenvolver Foz num outro patamar. E um ponto fundamental também, quando tudo se tem, às vezes pouco se valoriza. Foz do Iguaçu recebeu, né, às vezes eu cito, Deus nos deu as cataratas, e eu falo que Deus também nos deu a Itaipu, porque nesse local foi o melhor ponto para se construir a barragem. Então, se não fosse esse rio, essa riqueza da natureza, nós também não teríamos a Itaipu. Então, Deus nos deu demais. E nós caímos no comodismo, né, de usufruir de tudo isso. Precisou vir a pandemia e nos colapsar economicamente.
a economia mais impactada no Paraná é a nossa, né? Nós descobrimos que colocamos quase todos os ovos no mesmo cesto do turismo, e aí veio uma pandemia que nos chamou a atenção. Será que é correto? Isso, todas as teorias do mundo dizem que você não pode colocar os ovos no mesmo cesto. Então isso vai nos levar a gente refletir, diversificar a nossa economia, agregar valor nas nossas vocações. Nós temos 2 grandes vocações em Foz. Muito difícil você encontrar uma cidade, uma região com mais de uma vocação econômica. Nós temos o turismo e a logística. Infelizmente, por falta de organização da sociedade e da má gestão, nós tivemos o turismo e a logística disputando o mesmo espaço. Caminhões transitando nas principais avenidas. Agora, né, nós estamos com obras estruturantes que vão nos dar. O turismo vai ter o seu corredor turístico, a logística vai ter o seu corredor logístico, e isso começa a criar uma cidade diferente, começa a criar um ambiente diferente. Isso vai atrair novos investimentos, isso vai fazer com que Foz ela ingresse num novo ciclo da economia de Foz. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu como economista, como empresário, nós iremos viver um novo ciclo em Foz do Iguaçu a partir dos próximos 2 ou 3 anos, quando nós tivermos todas essas obras estruturantes já em funcionamento. E isso é fato, isso tudo está em construção, a duplicação da 469, nós sermos um hub em todo o processo logístico, tanto rodoviário, o maior porto seco da América Latina, aéreo, o que está sendo investido no aeroporto, nós vamos ter voos internacionais, né, o fluvial, que nós podemos utilizá-lo, que até hoje nós não utilizamos, do Lago de Itaipu para São Paulo, que é a Paraná Tietê, que há 30 anos atrás ela era explorada para navegação. Praticamente toda a produção de trigo era levada a São Paulo através das barcaças, né? Um modal muito barato, isso foi abandonado. Se você quiser fazer Paraná-Rosário, você também tem. Ou seja, nós temos tudo em mãos, né? Uma ferrovia que vem até Cascavel, mas que nós usamos apenas 600 mil toneladas para escoamento da produção. Ou seja, nós temos tudo isso que os 4 modais contemplados no nosso território, e nós precisamos olhar isso com inteligência, com sabedoria e atrair investimentos com o objetivo claro de nós termos o custo Brasil, o custo logístico baixo, para nós escoarmos a nossa produção, trazermos turistas para cá com baixo custo, e isso tudo nós precisamos construir como sociedade e meio político. Bastante coisa, hein, Moacir? Não, o trabalho é longo. O discurso que a gente sempre fala aqui, que às vezes está na iniciativa privada e a gente não consegue transformar esse discurso em ações do poder público, né? Parece que a fórmula é fácil, mas quando chega no poder público sempre para. Mas acho que justamente por tudo isso que o Danilo colocou, todas essas obras, né, desde Segunda Ponte, Perimetral, Leste, 469, quiçá venha com o novo modelo de pedágio, o restante da duplicação da 277, tudo isso casa também com o controle social, né, que são esses 2 assuntos que a gente está trazendo aqui, que é do Observatório Social, porque se por um lado a gente tem entes públicos que estão realizando a sua parte, por outro lado tem entes públicos que precisam melhorar, dada tá aí a importância do Observatório Social para isso. Reforçando então esse convite, Danilo, para segunda-feira, 8 horas da manhã, na sede da CIF, da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu,
a assinatura da carta de compromisso, da carta compromisso com todos os candidatos a prefeitos de Foz e também a vereadores, é isso? Vereadores também. Então é isso, Danilo. Queria parabenizar por todo esse trabalho, iniciando agora à frente do Observatório Social, né, substituindo a Leonor Venson, mas a gente tem acompanhado aqui pela Rádio Clube seu trabalho frente ao Codefoz, frente à CIF, Programa Oeste em Desenvolvimento, ou seja, o Danilo é aquela formiguinha incansável, Moacir. Exatamente, são daquelas pessoas que lutam pela sua terra, né? Isso que é muito importante, que às vezes, como eu falei aqui, me torna um pouco repetitivo, mas falta isso também naquela proposta do vereador, né? A saúde, a educação, e não sai daquilo ali, né? Eu, assim, até como nós estamos nos encaminhando para o final, eu não podia deixar aqui registrado. A gente focou muito a questão do gestor público. Nós não podemos esquecer, o observatório, a essência do observatório é fazer com que as empresas cumpram com as suas normas fiscais. Ou seja, se você tem uma empresa, você pagar os seus funcionários, recolher os seus impostos, até porque o social, o ente público, ele nada mais é do que um representante do povo para usar esses recursos que as empresas devem pagar seus impostos, cumprir com a sua função social, e aí esse representante público ele fazer a boa aplicação desses recursos. Infelizmente, em Foz, nós ainda temos uma economia bastante informal, muitas empresas atuam na informalidade, é uma característica da região. Na época, quando a gente combateu muito o contrabando, o descaminho, os sacoleiros que vinham para cá, nós conseguimos, junto com a Receita Federal, Polícia Federal, e aí muitos falavam que nós estávamos matando a cidade em fazer esse enfrentamento. Mas foi justamente o contrário. Quando nós conseguimos, a própria associação comercial, eu na época era presidente do conselho, trabalhamos muito em parceria com a Receita Federal, porque as maiores injustiças sociais elas estão onde as empresas também não cumprem com a sua função social, de remunerar os seus colaboradores, de pagar seus impostos em dia, para que se possa exercer uma função social. Até porque as pessoas que trabalham no contrabando, elas estão completamente desassistidas. Então nós precisamos defender a formalidade, combater o contrabando, fazer com que a economia de Foz seja cada vez mais formal, mais legal. Por isso que nós temos um projeto dentro do observatório que é a responsabilidade fiscal, no sentido de ter um programa junto com a Receita Federal, onde nós educamos os alunos de ensino básico, cidadão legal, para ele aprender que se ele amanhã ou depois tiver uma empresa, que ele tem que cumprir com seus compromissos. Então nós atuamos em todas as frentes. Não tem só maus políticos, como existem também maus profissionais, como existem maus empresários, e a construção de uma sociedade diferente tem que fazer com que todos façam a sua parte e cumpram com os seus deveres. Moacir, eu acho que o recado foi bem dado, né? Exatamente, esperar. Foi bem dado, e só tenho a agradecer mais uma vez ao Danilo. Isso. Que veio pessoalmente, né, nesse momento de pandemia. Claro, com todos os cuidados, né, Danilo? A gente tem que seguir a nossa vida entendendo do perigo dessa pandemia, mas não podemos deixar para trás também os nossos afazeres. E a gente, aqui da Rádio Clube, do H2 Foz, agradece o seu desprendimento. Obrigado. O agradecimento é meu. É um prazer enorme poder estar aqui. Nós que agradecemos, né? Desde já desejamos um bom final de semana aí para ti, para todos, né, que estão nessa empreitada aí. Sei que tem trabalho até segunda-feira. Mas o espaço fica aberto, Danilo, para sempre quando tiver novidades do Observatório Social, casa está aberta, só vir e fazer uso do microfone. Obrigado. Marco Zero, onde tudo começa.